Prazer, eu sou a Maria Fernanda. Prazer, Maria Fernanda. Sou produtora de conteúdo aqui do Portal da Educadora. Que bom estar aqui falando com um portal de educação. A grande esperança que a gente tem nesse Brasil hoje. Então eu gostaria que você primeiro se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória, assim, resumidamente, da forma como você preferir, e falasse seu nome, sua função, de onde você veio. Bom, o meu nome é Adriana Ianês, eu sou diretora e roteirista, eu trabalho com filmes, documentários há mais de 10 anos, eu gosto muito de partir para narrativas a partir de histórias e pessoas reais, esse é o meu grande encanto, assim. Eu tenho uma trajetória com documentários, mas também com conteúdos para televisão, e também faço algumas coisas de conteúdo para marcas, então meu trabalho vai por todos esses lugares, assim. Eu tenho outros 2 filmes, que foram para o cinema, que chamam A Sandália de Lampião, e o outro é Vila Fiat Lux. E, enfim, O Crime Entre Nós é o meu filme mais recente, foi lançado agora em 18 de maio de 2020, e a gente escolheu o lançamento para esse dia 18 de maio, porque é o dia em que o Brasil se reúne pelo combate à violência sexual infantil. E aí você já falou do filme, né, de Um Crime Entre Nós, eu gostaria de saber por que a escolha desse tema. Por que você escolheu, como você chegou a fazer o documentário, por que você escolheu falar sobre educação sexual infantil, por que é tão importante falar? Legal. Então, o que aconteceu foi que existe um instituto chamado Instituto Liberta, que é um instituto que foi criado para trabalhar pelo enfrentamento da exploração sexual infantil. O Instituto Liberta tomou a iniciativa de fazer um filme sobre isso, então chamou a Maria Farinha Filmes, que é uma produtora que trabalha essencialmente com conteúdos, filmes, cinema, séries, voltados para o ativismo, né, e para a transformação do mundo. E daí a Maria Farinha me chamou para dirigir esse filme, né. No começo, eu confesso que eu pensei 2 vezes se eu seria capaz de lidar com esse tema, porque é um tema bastante difícil de lidar. A Stella Renner, que é a sócia da Maria Farinha, que também é diretora, tal, teve uma longa conversa comigo, dizendo isso, assim: "Olha, você acha que rola? Você acha que vai dar para fazer?" Porque é uma jornada, um documentário é sempre uma jornada de um mergulho muito profundo num tema. Se você quiser fazer algo relevante, que traga aquela discussão com a complexidade que ela merece, é um mergulho, né, é uma entrega. E aí, enfim, eu pensei e eu decidi com toda a minha convicção que sim, que eu criaria ferramentas, né, instrumentos para poder lidar com o tema, e que eu queria poder muito, desde o lugar que eu tô, que é um lugar de privilégio, né, poder contribuir, enfim, e fazer esse documentário seria a minha maneira de contribuir com essa questão. Então foi assim que a gente chegou foi assim que eu cheguei, nesse tema. Me identifiquei um pouco com você, porque de início ele é um tema que choca a gente mesmo, né? A gente, isso é até dito no documentário, a gente cria uma certa repulsa com isso, não vou falar, eu não vou tratar sobre isso, é um negócio muito assim. Mas aí a gente vê quanto menos a gente trata, menos a gente fala sobre, menos a gente denuncia. Exatamente. Quando o Denis trouxe o documentário pra gente assistir, eu fiquei assim, nossa, mas é tão forte, será que eu tô preparada para ver? Será que eu tô para ter contato com esse tipo de conteúdo? Mas eu confesso que quando eu assisti, eu quebrei certos, porque a gente cria esse preconceito, né, de falar sobre o assunto. Quebrei certos preconceitos e vi a importância de falar sobre. Exatamente, que bom, que bom. Era um dos grandes objetivos do filme, Maria Fernanda, então, Uhum. Que quando eu ouço ótimo. isso, eu vejo
que ele está cumprindo o seu papel, assim. E aí, como é que foi o processo de pesquisa do documentário? Como que começou? Por onde vocês foram? Aham. Então, foi um processo bem intenso, esse de pesquisa, né? A gente montou uma equipe de roteiristas e pesquisadoras. É, era uma equipe só de mulheres, essa equipe de mesa de roteiro, assim. As pesquisadoras dessa etapa foram fundamentais nesse sentido, que é a Camila Camargo e a Bárbara Heckler. Então, assim, a gente, dentro dessa dinâmica de mesa de roteiro, a gente fez uma imersão muito grande de estudos mesmo sobre o tema. Então, a gente foi buscar todas as informações, relatórios, trabalhos acadêmicos, dados, enfim, tudo que existia no Brasil e no mundo, a gente foi ler, né, e a gente discutiu muito sobre todas essas questões. E, ao mesmo tempo, a gente partiu para um mapeamento no Brasil inteiro dos principais atores trabalhando no enfrentamento à violência sexual infantil no Brasil hoje. Então, a gente levantou muitos nomes, né, organizações, nomes, pessoas trabalhando nos setores públicos, que são muito estratégicas para que, ainda que haja muita falta, né, existe uma estrutura, existem muitas pessoas trabalhando serissimamente, né, para isso. E a partir do levantamento desses profissionais e pessoas envolvidas, a gente começou também a fazer entrevistas com todas essas pessoas. E aí, foram assim, a gente falou com mais de 50 pessoas que trabalham com violência sexual infantil no Brasil hoje, né, de vários setores, assim. Bom, a partir disso, era preciso estabelecer alguns recortes, né, porque é um filme de 1 hora, e aí isso também é bastante difícil, porque você tem que escolher alguns temas e escolher uma narrativa para onde se aprofundar, né, essa era a minha intenção, ou seja, se a gente escolher falar um pouquinho de tudo, de todas as questões, a gente não vai aprofundar em nada, então é preciso estabelecer um recorte, e a partir desse recorte a gente vai desenhar a estrutura do filme. Aí, uma coisa que ficou muito clara para a gente desde o começo, que a Luciana, que é a idealizadora do Instituto Liberta, que a Luciana Temer falou também desde o começo, é que trabalhar o enfrentamento à questão da exploração sexual infantil é trabalhar o enfrentamento a uma cultura que é uma cultura que vem de uma violência estrutural, né, na verdade, assim, a gente é absolutamente machista, racista, violento com mulheres e crianças no Brasil, isso é uma cultura enraizada, então, era preciso trazer um documentário que trouxesse todas essas informações, que estruturasse um pensamento a partir disso, mas que refletisse muito sobre essa cultura, né, e que buscasse essa reflexão e buscasse inspirar as pessoas a refletirem sobre isso também. Então, é que a gente foi abrindo um pouco mais e pensando em dispositivos para incluir o pensamento sobre essa cultura no filme, e também, claro, tem uma camada narrativa do filme que eu não falei ainda, que é os relatos das crianças mesmo, né, relatos de pessoas que viveram e que são vítimas dessa violência, que eu sempre considerei também com todo o respeito a essas crianças, né, com toda a proteção a essas crianças, eu sempre considerei fundamental trazer esses relatos. Eu achei que você... são as minhas visões sobre o filme, mas eu achei que toda a relação desses relatos com as crianças e como foi tratado no filme foi uma forma, assim, mais singela possível de tratar. Eu achei que teve muito respeito ali. Porque geralmente, quando a gente vê esse tipo de coisa, principalmente coisas, conteúdos jornalísticos e tal, geralmente é muito e pode acabar até gerando um gatilho para quem tem algum tipo de experiência com isso. Eu achei que a forma que foi tratado no filme, os relatos das crianças, das pessoas que sofreram esse tipo de abuso, foi, assim, a mais singela possível mesmo.
que bom, fico muito feliz, assim, foi uma discussão que a gente teve, nossa, demais, assim, e foi uma escuta muito atenta também a todos os profissionais que trabalham com essas crianças, e a proteção e o respeito a elas era muito maior, estava, né, mais em primeiro plano do que qualquer outro objetivo que a gente conseguiria atingir a partir dos relatos delas, né, assim, se a gente no próprio filme correr qualquer risco de causar uma violência, ou por a criança precisar contar de novo aquilo e se revitimizar nesse sentido, ou expor alguma criança a alguma questão e tal, o próprio fazer do filme tá errado, né, porque ele seria contraditório ao objetivo. Sim, tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Aí você chegou a comentar que e eu notei isso também, que a equipe ela é majoritariamente feminina, né? E você Sim. influenciou a forma como foi tratado de alguma forma, assim, se ter essa equipe que é quase 100% feminina, as cabeças de área que são quase 100% femininos, para tratar desse assunto. Querendo ou não, é um assunto que atinge majoritariamente mulheres, meninas, crianças, né? Você acha que teve alguma influência? Ah, com certeza sim. Acho que, assim, foi proposital, né, quando a gente começou a pensar em que equipe era essa, né, eu junto com a equipe da Maria Farinha, a gente formou a equipe que trabalharia nesse filme. E sim, em alguns momentos a gente dialogou, claro, com homens, até mesmo porque isso é fundamental que os homens sejam incluídos nessa discussão, né, e que eles possam colocar a visão deles e que eles também possam se sentir parte dessa discussão e desse enfrentamento, porque sem isso não é possível transformar, né, sem dúvida, sim. Mas sim, tem um dado que é 82% das vítimas de estupro no Brasil são do sexo feminino. Então, e quando eu falo dessa cultura que precisa ser enfrentada, a gente está falando de uma cultura machista mesmo, né, assim, a violência sexual infantil tem a sua raiz na cultura machista do Brasil, então, e do mundo também, né, mas, então, assim, fazer uma equipe de mulheres, que entendem isso, tanto a partir do que a gente estudou, mas também que entendem isso a partir dos próprios corpos e das próprias experiências, foi uma metodologia que me pareceu bastante coerente. De que forma você acha que o documentário ele traz uma nova perspectiva sobre o assunto? Aí pegando o gancho daquilo que eu estava falando no começo, sobre tentar não normalizar, mas falar sobre mesmo, de uma forma que não traga essa questão de trazer essa repulsa pra gente, assim, que é uma coisa que a gente já vem com preconceito na hora de assistir. Como que você acha que você conseguiu driblar isso no documentário? Eu acho que, assim, eu ouvi de muitas pessoas, isso que você falou, né, eu ouvi de várias pessoas, assim, quando assistiram o filme, que o filme é uma mistura de sentimentos muito pesados e sentimentos muito bonitos ao mesmo tempo, assim, sabe? É como se fosse um convite a uma escuridão, assim, mas com momentos de luz. E essa foi justamente a ideia da construção do documentário, né, a gente precisava fazer um filme com um tema muito pesado, mas que fosse possível de assistir, porque o grande objetivo é que as pessoas possam assistir, possam lidar com isso, e que comecem a falar sobre isso, porque ninguém fala sobre isso, porque é isso, né, é um tema muito pesado, é um tema muito difícil, então eu não assisto, eu não quero saber, não é da minha responsabilidade tudo isso, e isso a gente precisa quebrar. Eu acho que, como que eu procurei fazer isso? Acho que colocando em diálogo essas diferentes vozes, né, então diferentes vozes da perspectiva, de pessoas que trabalham com isso, em diálogo com pessoas que são da sociedade civil, que estavam passando na rua e que possam falar sobre as suas opiniões, de assuntos que são correlatos. Colocar em diálogo depoimentos de crianças que são vítimas,
perto de depoimentos de crianças que não são vítimas, né, e que têm uma liberdade de transitar pelo mundo, de sonhar com futuros para elas mesmas e tudo isso. Acho que esse jogo entre a escuridão e os pontos de luz foi sempre a minha busca para a construção desse filme, né, e esses pontos de luz são fundamentais para que você consiga ver, para que você suporte ver e suporte lidar com o tema, mas também são fundamentais para que o filme também possa despertar e inspirar caminhos de transformação, né, e de possibilidades de futuro, assim, e nesse sentido, a escola e a educação são pontos fundamentais, sem dúvida nenhuma. Sim, foi exatamente essa impressão que eu tive. Quando apareceu os projetos nas escolas, eu falei: "Ai", eu fiquei mais aliviada, assim. Eu consegui me identificar, porque foi assim, uma coisa pessoal muito perto do que eu tive na escola, assim, esses projetos de coletivos feministas. E aí traz isso, que é essa esperança. É isso que você falou, esses gatilhos de luz mesmo, pra gente se inspirar e ver que não tá tudo perdido, que a gente consegue olhar para essas coisas, porque tem pessoas tratando disso, lidando com isso, tratando disso nas escolas, e isso é muito importante, pra gente ter essa esperança. Acho que é isso que me trouxe o filme. Exato. E aí, falando das escolas, você acha que esse documentário pode servir como conteúdo educativo nas escolas? Eu acho super. Acho que, assim, é, ele é um instrumento, né, acho que ele tem uma classificação indicativa de 14 anos, por causa de alguns conteúdos, né, mas ele é criado para ser um instrumento mesmo de reflexão e de debate. Então, tanto para educadores poderem discutir entre si essa questão, quanto para esse conteúdo ser trabalhado entre educadores e os estudantes. Porque, infelizmente, educação sexual ainda é um tabu, né? Ainda mais com todas as questões governamentais agora, de Uhum. então, nos representando politicamente, que falam muito sobre a questão de ideologia de gênero e são contra a educação sexual. Ela é um tabu ainda entre a comunidade pedagógica. Eu acho que esse filme seria muito importante, assim, é uma questão muito importante de tratar, e ele justamente por trazer essa questão de ter esses pontos escuros e de luz ao mesmo tempo, pode trazer essa reflexão na sala de aula. E é muito acessível também, inclusive para adolescentes assistirem ele. Com certeza, sim, Maria Fernanda, a gente, acho que a escola ela tem um papel muito fundamental, assim, nesse enfrentamento, né, por vários motivos, na verdade. Acho que tem uma questão que é a formação desses profissionais, né, que estão em volta ali da criança, porque muitas vezes a escola é o lugar onde pode ser identificada uma violência que está acontecendo dentro de casa e que muitas vezes ela não vai ser identificada em outro lugar que não na escola. Então, se esses profissionais estiverem atentos e bem orientados, e a denúncia é, é, ser feita de uma maneira correta, isso pode se encaminhar, assim, para uma quebra de um ciclo, né, de uma violência, e para uma solução mesmo, muito eficaz. E tem outra questão que é realmente é, essa questão que você falou, né, da educação sexual e tudo, que as pessoas confundem muito o que é educação sexual, né, chegaram perguntas, por exemplo, que assim, mas a educação sexual é ensinar a criança a fazer sexo? Então, não é, né, a educação sexual não ensinar a criança a fazer sexo, a educação sexual é a escola poder dar ferramentas de autoproteção para essa criança, para que ela possa reconhecer a violência que ela está sofrendo e aprender a pedir ajuda. Então, a conversa sobre sexualidade é fundamental dentro desse lugar, né, e claro que ela pode ser adequada e deve ser adequada para cada uma das idades, porque quando a criança é pequena, ela precisa saber
ela precisa ter um repertório para conseguir se defender, pedir ajuda e tudo. E quando até a adolescência, também é preciso dar repertório para que esses jovens, esses adolescentes, possam fazer boas escolhas, possam conhecer os seus próprios corpos e possam fazer boas escolhas, né? Porque, por exemplo, a gente ouve falar, então, mas educação sexual não é assunto para criança, educação sexual só pode começar a falar depois de 15 anos. Às vezes a gente brinca, nossa, vai ser ótimo começar a falar disso com 15 anos, porque a menina já vai chegar com um filho no colo para conversar sobre educação sexual, entendeu? Que muitas vezes acontece, né? A gravidez na adolescência é algo muito, muito comum e é o responsável por 18% da evasão escolar hoje. Então, olha a capacidade, né? Olha o potencial que a escola tem, e isso tudo são os assuntos sobre sexualidade, né? E ainda eu frisaria um ponto a mais ainda, que é pela educação que a gente pode transformar desde cedo essa cultura violenta em que a gente é criado, né? Assim, a gente é formado, o Brasil é formado por uma violência estrutural. Então, falando sobre machismo, falando sobre racismo, sobre gênero, a gente pode criar cidadãos mais conscientes e responsáveis, né, menos preconceituosos, mais comprometidos com o respeito e com a igualdade para todos, né, só assim a gente consegue pensar e transformar a sociedade olhando para um caminho de uma sociedade com mais justiça para todo mundo, né. Isso mesmo. Eu estava pensando, quando você estava falando dessa questão das crianças serem ensinadas, né, das pessoas acharem que elas não podem ter contato com a educação sexual desde cedo, eu me lembrei que as crianças já têm contato com questões sexuais desde muito cedo, seja nas novelas, seja em casa, com outras coisas, ou seja com a pornografia. Exato. Uma coisa que é muito presente, principalmente para meninos, que cria esse imaginário de objetificação da mulher e ajuda, né, na questão de objetificar mesmo e do machismo. Exato. E aí eu acho que é meio hipocrisia a gente achar que as crianças são muito ingênuas para tratar de educação sexual na escola, mesmo que essa educação sexual não seja ensinar as crianças a fazer sexo, porque não é basicamente falar sobre o próprio corpo, sobre as questões de corpo. É muito ingênuo a gente achar que elas não podem lidar com isso, mas podem lidar com todas as outras coisas que a gente sabe que acontece. Seja na televisão, nas novelas, ou até mesmo na pornografia. Exatamente. Exatamente, é isso. As crianças, elas serão expostas a esses conteúdos, porque os conteúdos estão no mundo, de uma Sim. forma ou de outra, os conteúdos estão no mundo, e elas transitam pelo mundo, e quando a gente está falando de crianças que têm acesso à internet, porque é muito comum ter acesso à internet, né, em qualquer smartphone, qualquer um tem acesso, pode ser no celular do pai ou da mãe, enfim, ou dos amigos, ou um amigo só tem acesso a um celular, e aí tem uma roda de amigos que vão ver as mesmas coisas e tal. Se a gente não discute essas questões, se a gente não dá as ferramentas para que essa discussão seja uma discussão que inclua todas essas questões e toda essa violência a que somos submetidos, a gente vai continuar simplesmente recriando todos os padrões de violência em que os nossos pais foram criados, os nossos avós foram criados, e assim vai, né? Então, é isso, assim, acho que não falar disso definitivamente não é bloquear a criança desse conteúdo, é deixar que ela faça uma descoberta numa trilha que muito provavelmente vai levar ela para um caminho bastante pior, sem essas ferramentas que a gente poderia dar para ela, né? Sim, com certeza. Como que o audiovisual pode auxiliar no ambiente pedagógico? Você acha que pode auxiliar? O audiovisual
tem, enfim, a famosa frase, né, a arte existe porque a vida não basta, assim, eu acho que o audiovisual se enquadra nisso, né, mas ele também pode, ele pode aproximar, né, o espectador de outras realidades que são alheias à realidade dele próprio, né, ele pode, acho que o audiovisual tem uma grande capacidade, assim, de despertar a, a, a compaixão, a responsabilidade, tem uma capacidade imensa de apresentar outras possibilidades e também propiciar que a gente possa imaginar outros futuros possíveis. Porque hoje em dia está bastante difícil viver nesse presente que a gente está vivendo, com a perspectiva futura. Então, acho que o audiovisual reúne todas essas possibilidades, né, com o acesso à informação e o acesso a histórias por outros sentidos, que não são os nossos sentidos da vida objetiva que a gente leva, né, acho que tem um processo de despertar pela subjetividade também, que é muito potente. Ai, lindo. Acho que justamente ele materializa não sei, o tema, o assunto. Acho que pode servir, assim, seja como exemplo, seja como para mim trazer um filme na aula é como se eu fosse materializar aquele, sei, conteúdo, aquele tema. É um exemplo vivo, assim. Eu vejo como um exemplo vivo. Muito Muito obrigada. bem. Você acha que tem alguma coisa mais para acrescentar? E eu agradeço muito a possibilidade de falar com vocês. Eu acredito muito que esse filme deva ser, nossa, muito usado em escolas, tanto nessa discussão entre os educadores, quanto a discussão dos educadores com os estudantes, para que realmente a gente possa inspirar outras formas, assim, sabe, de se relacionar com as mesmas questões. Então, que bom que a gente está falando com um portal de educação, assim, e que essa mensagem se propague muito dentro desse meio. Sim, a gente fica muito feliz de estar falando com você também e de ser um meio para propagar isso, assim, para trazer esse debate nas escolas. Muito obrigada. Tem uma coisinha, Maria Fernanda, que eu acho que vale a pena falar, que eu não sei se eu já falei com todas as letras, que é o seguinte, existe um portal chamado Videocamp, Sim, sim. Onde o filme vai ficar, provavelmente vocês colocaram isso, né, nas informações, mas o Videocamp, ele além de promover que as pessoas assistam o filme, né, uma plataforma onde o filme fica, e dentro dessa plataforma também tem um material riquíssimo para promover os debates. Então os professores entram ali, assistem o filme, e a partir desse material tem 1 milhão a mais de informações sobre isso, perguntas, enfim, um material super rico para que esse debate aconteça. Sim, o Videocamp é uma plataforma incrível. Inclusive, tem outros conteúdos que também podem servir para auxiliar na questão pedagógica.